Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Deixe o seu like e o seu boa noite no chat, que hoje eu estou aqui com Newton Silva. Boa noite, Newton. Tudo bom? Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal aí. Boa noite a todos. Aqui tá com solzão ainda. É mesmo? Tá vendo aí, não? Olha aqui. Caramba, tô vendo. É. E que horas que é? Aqui é 7 horas. Poxa, aqui já é 8 horas e tá Breu. noite. Breu. Às vezes, no meio do verão mesmo, chega 9 horas da noite com sol, Isaías. O pessoal tá na praia ainda 9 horas da noite. Caramba. Boa noite, Semog, seja bem-vindo. Francisco Neto Araújo, boa noite. Então, hoje a gente vai meio que continuar a nossa outra live, né? Mais ou menos, de uma certa forma. Eu fiz aqui o seguinte, Isaías. Eu vou trazer eu não vou falar muito bem do anjo do Senhor, não, mas eu vou trazer um aspecto aqui, tipo assim, que Jesus é o cumprimento de Jeová, mas tendo esse aspecto aí, entendeu? Nesse sentido aí, eu vou usar algumas coisas aqui um pouquinho diferente. E a gente pode fazer tipo uma conversa também, entendeu? Não precisa ser sistemático, né? A gente vai andando em alguns versos e a gente vai conversando e falando sobre isso, né? Sobre eles. Sim. Chaves Sam, boa noite. Tudo bom? Isso aí, pessoal. Tô deixando aí o link do Live Pix, se você quiser me ajudar. Tá aí, ok? E vamos lá. Ok, Isaías, então é o seguinte, como eu falei, o que eu vou fazer hoje é o seguinte, eu vou voltar lá para Gênesis, eu vou começar de Gênesis, e aí a gente pode andar um pouco ali, não sei se vai chegar até Apocalipse, Não, mas não vai chegar, não. não Não sei vai se dar vamos chegar tempo. até Apocalipse. Não vai dar tempo. Não, aqui vai ser poucos textos, mas vai ser interessante. Vou trazer uma analogia e vou botar Cristo como cumprimento em certo aspecto. Em certo, não. De fato, é esse cumprimento mesmo. E podemos indo conversando sobre os textos, tá? Então vamos lá, Isaías. Aqui eu pus aqui Jesus como a rocha, certo? Jesus como a rocha. Então eu vou trazer esse título para a live e a gente vai falar sobre Jesus como a rocha. Mas o porquê rocha? A gente vai entender um pouco sobre isso aí e eu já vou. A gente já pode abrir lá, Isaías, em Gênesis 49, 24. Sim. Espera aí, Isaías. Só um minuto aqui. Tá certo isso aqui? 24. Então, aqui é a benção de Jacó sobre José, né? E ele fala interessante que uma fala aqui, né? Ele fala sobre o arco de José que manteve, que susteve, né? E aí ele fala: o seu arco, porém, susteve no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. A minha tradução fala o poderoso de Jacó ou o todo-poderoso de Jacó, entendeu? Pelo valente de Jacó. Esse é o Gibor, em Oi? hebraico. O Gibor. Eu não chequei a minha fala pelas mãos do Todo-Poderoso. Posso checar agora aqui. Quer ver? Mas vai. Valente. É porque Gibor é Mighty God. herói, valente. Mighty God. Qual é? Exato. O poderoso, né? Pelo poderoso.
Pelo poderoso, pelo valente de Jacó, o poderoso Deus de Jacó. Vou botar uma revista aí corrigida, mais antiga. É que as traduções as variam um pouquinho também, entendeu? A Nesse texto Valente aí. de novo, é porque é Almeida, né? Aí Almeida... Botar... A minha é que eu tenho Almeida aqui e fala poderoso. Mas aí eu não sei qual é a Almeida que você Essa tem. de 67 que eu tenho aqui. Não tem problema, não. Pode ser isso aí mesmo. Dá a mesma coisa. Valente, Botei poderoso. NVI agora. Poderoso seria melhor pra gente aqui, mas... Aqui está o Todo-Poderoso. A minha também tá. A Mas minha não tá tem Jacó. poderoso de Jacó. E aqui não tem Jacó. Não, a 20... aqui. O Poderoso de Jacó. 24. É Mighty. Poderoso, né? Seria no... Eu sei, mas em hebraico. Gibor seria... Gibor. Seria Gibor, eu Mas chequei. Gibor também quer dizer valente. Quer dizer herói. Também. Tem a ver com força, né? Vamos poder deixar poderoso mesmo aí. Forte. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão, então Jacó está falando de José, está atribuindo o porquê que José foi estabelecido, né? Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Ou o rochedo de Israel. É interessante aqui, Isaías, você viu aí que ele atribuiu 3 nomes a Deus? Ou 3 atributos? Poderoso de Jacó, pastor e rocha. Sim. Não é? Olha só que interessante, deu 3 nomes a Deus, 3 títulos, né? 3 atributos: poderoso, pastor e rocha. O interessante aqui, Isaías, que os 3 aqui, eles têm uma união aqui. Porque poderoso vem de força, pastor não é força, mas significa mantimento. Mantimento, sustento. Então, o poderoso também tem a ver com sustento. Entendeu? Vem de força e força produz o sustento. Né? Uma pessoa que ela é fraca, não consegue trabalhar, não consegue prover. E rocha tem também aqui o mesmo significado, mais ou menos, eu estou falando significado assim de, vamos dizer, que é uma comparação, né? Então, a rocha também, ela significa firmeza. E, geralmente, uma rocha sustenta algo de baixo para cima. Tem algo que sustenta. Então, os 3 aqui... Então, Jacó estava dizendo que Deus é quem que sustentou José. Então, é interessante isso aqui, dele mencionar 3 nomes a Deus. Vou dizer que é a Trindade, tá? Mas ele põe aqui, ó, a rocha de Israel, ou seja, Israel é ele. E também as tribos, correto? Então ele fala que o meu Deus, a minha rocha e a rocha dos meus filhos. E como a gente viu na live passada, o Isaías, Jacó conhecia muito bem Deus. Quando ele estava fugindo do irmão dele, ele teve aquele encontro lá em Gênesis 28. Lembra que a gente leu, né? Depois do encontro, Deus repete para ele as promessas da aliança que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Abraão. Deus repete a ele. Depois que é repetido, ele faz também um monte de pedra e unge essas pedras. Interessante, né? Porque você vê ele citar ele como rocha de Israel e ele faz um altar ali de pedra, unge as pedras e chama o lugar de Betel, casa de Deus. Quando a gente vai lá ver como foi a vida, a gente pode voltar de novo lá, o Isaías, lá em Gênesis. Desculpa, no 48:16. Tá. Tá aí. Pode ser a parte de cima também, o 15. E abençoou a José, dizendo... ele estava falando de José lá, agora abençoou de novo. Tá vendo aí? Tá falando de José.
Ele chamou Deus de 3 nomes. Ele deu 3 nomes para Deus: poderoso, pastor e rocha. Então aqui ele volta, ele fala, olha, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal. Aqui no caso ele incluiu o Redentor aqui. Lá não, mas aqui sim, Redentor. Abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, pelo nome dos meus pais Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Então a gente vê o seguinte, no Velho Testamento, Isaías, a preocupação do povo antigo era ter alimento, era ter comida. Então é por isso que os deuses da época tinham a ver com a colheita, Deus da colheita, Deus da chuva. Então os deuses da época eram deuses que tinham a ver com colheita, com comida. E não era diferente com Abraão. Eu fazendo um estudo sobre El Shaddai, a palavra El Shaddai também ela tem uma conotação. Por que ela é todo-poderoso? Significa todo-poderoso, mas não é bem sim todo-poderoso. A palavra Shaddai tem a ver com sustento. Aquele que te alimenta no peito. Literalmente, Shaddai significa isso. E tem ali dentro das letras do hebraico uma indicação de montanha, alto. Então o que significa? Significa assim, aquele que te sustenta no peito como uma mãe, ou como, né, tipo uma mãe, do alto. Ou seja, Deus é o mais alto, o mais poderoso que te sustenta. Só um minuto, Isaías. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo na porta ali. Thank you. Então, a preocupação deles era isso, comida, alimento. Mas quando eles olhavam para uma montanha, Isaías, o que eles viam? Um rochedo. A montanha é considerada um grande rochedo e o maior rochedo que existe. Então, por isso que veio a comparação de Deus com rocha, com pedra. Por quê? Porque o rochedo é o maior que existe e uma pedra que sustenta, não existe nada mais duro na época, não existia do que uma pedra. Então, a pedra sustenta uma casa, sustenta o alicerce. Eles faziam de pedra as casas, as bases. Então, Deus ganhou, né? Jacó pôs esse nome de Deus de rocha de Israel. Ou seja, ele é a rocha, ele é a provisão de Israel. E aqui ele né, chama Deus de pastor e chama Deus aqui de o anjo que me redimiu, ou seja, Deus que redimiu ele de todo o mal. O anjo aqui seria Deus no seu ministério, né? É Deus no seu ministério, na sua teofania, que apareceu para Jacó muitas vezes, de redentor dele de todo o mal, inclusive o pecado. Tanto que se ele não fosse redimir, Deus não redimisse o pecado dele, não seria salvo. Então, visto isso, Isaías, quer fazer algum comentário, Isaías? Não. Quer fazer algum comentário, Isaías? Não, tudo bem, pô. Aqui eu entendi. Aqui ele se refere a Cristo como anjo do Senhor, e lá ele vai dar o título Messias, né? Então, voltando lá, ele fala que Deus, se não me engano, Isaías, talvez seja isso aqui, a primeira citação de Deus sendo a rocha de Israel, entendeu? Na Bíblia. No anterior que a gente leu, no 49, ele diz, né, a rocha, né, fala o poderoso, o pastor. É interessante que algumas traduções põem assim, Isaías, das mãos do poderoso, de lá vem o pastor e a pedra de Israel. Não sei se você tem essa tradução aí. Eu não sei, eu copiei, mas não sei qual que é essa tradução aqui. Seus braços, das mãos do poderoso de Jacó. De lá vem o pastor, a pedra de Israel. Das mãos do poderoso vem o pastor, que é a pedra de Israel. Aqui não está assim, tá vendo?
Mas na outra tradução, outras traduções falam assim, do poderoso, que de lá vem, do pastor, a rocha de Israel. Talvez eu possa até achar alguma aqui. Aqui, ó, tem aqui. Essa é a NVI? NVI. NVI. Tô com medo de buscar aqui. Você quer qual versão? Oi? Você quer qual versão? Isaías, eu queria, se a gente pudesse achar essa versão que fala assim, ó, das mãos do poderoso, de lá vem o pastor, a pedra de Israel. Peraí. Bom, eu tava nela, né? Acho que no primeiro. Ah, era assim? Não, aqui a tua tinha valente. Às vezes tem valente e. Mas aí tem que saber qual é a versão, porque fica Não, tá difícil. tranquilo. Tá tranquilo. Eu anotei aqui, mas se eu for no. Aqui, ó. Aqui. O valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Olha que interessante, Isaías, essa versão aqui. De onde é o pastor e a pedra de Israel. O pastor e a pedra de Israel vem do poderoso. Nessa versão aqui, não está dizendo assim, em termos que Deus é a pedra. Sim, é. Só que está dizendo também que a pedra vem de Deus e a própria pedra é o Deus de Israel. Então, nas outras versões, põe a pedra como Deus de Israel e nessa versão põe que a pedra vem de Deus. Uhum. Precisa fazer um estudo mais aprofundado nessas versões aí que eu não fiz, entendeu? Porque se eu for fazer, eu ficaria só aqui, né? Aí já terminava a live só nessa explicação aí. Sim. Entendeu? Mas interessante, você viu aí que existe as duas, né? Uma fala o poderoso, o pastor e a pedra. 3. Aqui diz que do valente ou do poderoso vem o pastor e a pedra. De onde é? Ou seja, de vem. Onde está? Onde vem? O pastor e a pedra de Israel. Só que é interessante que está tudo dentro de um colchete aí, indicando que também é o próprio poderoso, entendeu? Não sei se já entendeu aonde que eu quero chegar, Isaías. Sim. Ok, então. É porque se não tiver o texto hebraico, eu fico meio. Eu não consigo. Tipo assim, eu fico meio perdido porque não tem o texto hebraico para eu ver como é que tá. Às vezes, provavelmente, Isaías, o texto hebraico aqui deve ter duas. Não é variante, deve ser. Pode ser duas interpretações, né? Se não tiver o texto hebraico, para mim não fica legal, entendeu? Mas não tem problema. A gente, os três, todos eles funcionam, Isaías. Na verdade, eu aceito os dois. Quando há, assim, mais de uma tradução, porque elas não são contrárias uma da outra, entendeu? Aqui tá. Avir. Yaakov. Dali, Misham. Daí o pastor Pedra de Israel. Pastor Pedra de Israel. Ele vem daí, Misham, que é dali. De onde provém? Do poderoso. É. Então talvez essa seria a mais correta, correto? Parece que sim, né? Pelo vejo aqui. Então, melhor ainda. Melhor ainda, porque a gente vai chegar lá. Então, a pedra de Israel provém do Senhor. É Deus quem vai prover essa pedra.
mas o próprio Deus é a pedra, ou a rocha, né? Essa palavra aí para pedra é Ben, ou Isaías? Even. Eben, certo? Even. Even. É, A palavra Even. hebraica é Even. Aqui, ó, eu anotei aqui o seguinte, Aqui. que essa Na palavra tela. é Even. Even. Porque o bait, entre sílabas, você pronuncia como V, entendeu? Aí Então fica é igual o grego tem isso aí também, entendeu? Ok. Gênesis 49, 24, então a palavra hebraica Even, que nos lembra da ajuda da pedra Uhum. a Israel em sua derrota dos filisteus, levando Samuel a pegar uma pedra e colocá-la entre Mispá e Shem e nomeá-la Even Ezer, né? Pedra de ajuda. Então é interessante dizer isso, que toda vez que Deus fazia algo para eles faziam alguma coisa com pedra. Davi derrubou Golias usando pedra. Né? O Elias, quando foi derrubar lá os profetas, fez um altar de pedra. O Sim. Jacó, quando encontrou com Deus, fez um altar de pedra. Né? Então, aqui ó, o Samuel também, né? Ele fez né? Ele pegou a pedra e, né? Ebenezer? Ebenezer, né? Mas a gente fala Ebenezer, entendeu, Isaías? Mas é porque o bait no hebraico, entre Mas é sílabas, portuguesado, né? portuguesado. Inclusive tem a canção, né? De Ebenezer, né? Tem música sobre isso aí. Ah, Inclusive eu tá. tenho aqui, se quiser eu canto. Hum. Isaías, então vamos lá. Vamos lá. Cadê? Levando Samuel a pegar uma pedra e colocá-la entre Mispá e Shem e nomeá-la, ele chamou a pedra de ajuda, porque até agora o Senhor nos ajudou. Né? Então Isso. eles levantaram, eu acho que é tipo de altares a Deus, na verdade são memoriais. Memorial a Deus. O Jacó, quando ele faz ali o monte de pedra em Betel, Betel se torna ali um memorial do encontro de Deus e Jacó. Só que Jacó encontra com Jesus, mas na verdade, Isaías, o Jacó encontra com a Trindade ali. Eu vou explicar o porquê. Sim, a primeira pessoa que Jacó conversa e vê é Cristo. Só que a Bíblia diz que Cristo revela o Pai. E Cristo, ele é o portador do Espírito. Então, se Cristo está, o Espírito está. Se Cristo é o representante máximo e a imagem perfeita do Pai, e quem vê a Cristo vê o Pai, então se Jacó viu Jesus, mesmo ali que é o anjo da aliança, não estava encarnado ainda, mas viu o Pai. Você está entendendo? Então a presença do Pai sempre é com o Filho. Então aí depende das pessoas que estão se relacionando, mas as presenças estão ali. Então as três presenças estavam ali. Por isso que eu te falei que existe ali. Agora não precisa fazer isso, mas eu acho que no 35, alguma parte do Gênesis 35 ali, a palavra que fala que Deus apareceu para Jacó é aparecer a um. Tá no plural, entendeu? Interessante isso aí. Então, o seguinte, Jacó, ele já tinha um conceito de pedra, tipo de, né? E isso foi passado de geração em geração. Se não me engano, foram três que fizeram altares de pedra. Inclusive, Saul fez um altar de pedra para ele. Saul fez, em vez de fazer para Deus, todos faziam para Deus, ele fez para ele. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui outros textos. Elias também, né? Botou lá o. Oi? Elias também edificou o altar. E Deus lançou fogo e lambeu. É interessante a Bíblia dizer que lambeu, né? Tipo assim, é porque é o seguinte, ele aceitou o holocausto até a última gota da água. Tudo foi consumido. Não é?
Ok, Isaías, Sim. peraí, deixa eu pegar aqui. Ok. Ok, Isaías 48:8, Isaías. Agora vamos sair aqui de Israel, que a gente já estabeleceu que Deus é a rocha de Israel, né? Ele é a rocha e a rocha vem dele. Quantas rochas Israel tem, Isaías? Se Deus é a rocha, mas outra rocha vem dele? Isso aí. Isaías 48. 44:8. 44. 8. Pô, esse negócio fica abrindo aqui, horrível. Cheio de propagandinha, né? É, fica atrapalhando. Eu quero ouvir o negócio aqui. Aí. Pera aí. Vai. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Tem um grupo aí que gosta desse texto aí. Porventura, eu também gosto. Porventura, eu amo esse texto aqui. Porventura, há outro Deus fora de mim? Claro que não. Não há outra rocha que eu conheça. Então, Deus aqui, Isaías, ele sempre Perfeito. apresentou. Uhum. E Jesus é a rocha e fica complicado agora. Não, aí então, agora já complicou. Você está vendo para onde que eu vou levar, Isaías. Por isso que eu falei que Jesus ele é o cumprimento de Jeová. A rocha que estava com Israel, né, lá nos patriarcas, depois essa rocha vai para toda a nação de Israel. Agora aqui ele está falando a nação total de Israel. Já os filhos dos filhos dos filhos, né? E é interessante esse texto aqui, Isaías, que ele faz, aqui tem uma comparação. O texto é comparativo. Ele compara ele como Deus e rocha. Ou seja, a rocha significa que Deus. Então ele fala, primeiro ele fala, Deus fora de mim não há. Aí depois ele diz, não há outra rocha que eu conheça. Então aqui ele está fazendo que Deus é sinônimo de rocha, nesse sentido aqui, de força, né? Não existe outra. Então é rocha única. Lá a palavra hebraica era Even, né? Pedra. Uhum. Aqui é Tsur. Rochedo. Tsur, é. Então ele chamou Deus de pedra e de rochedo. Então chamar Deus de pedra também não tem problema. Da mesma coisa. Então, né, rocha ou rochedo, né? Algumas traduções põem rochedo lá, mas a tradução é pedra mesmo. Não há outra rocha que eu conheça. Ué, Isaías, Deus não conhece outra rocha. Então a gente vai. Eu também não. Também acho que Deus é a rocha única. Ele está dizendo que é, eu também creio nisso. Então aqui, o que ele está dizendo aqui, Isaías? É interessante essa analogia que o próprio Deus dá para Israel. Ele como rocha, e rocha relacionada a Deus. Porque rocha já vem de tudo isso que a gente já falou. Eu sou o sustento teu, Israel. Eu sou aquilo que não quebra. Eu sou o sustento de baixo para cima, mas também de cima para baixo. De baixo para cima, de cima para baixo, Isaías. Por quê? Porque a rocha ela está por baixo, né? Ela que faz a edificação. Porém, Deus está acima. Né? Quando Davi falava, né? Eu olho para as montanhas, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olhava para as montanhas, porque eram rochas nas montanhas. E fala, será que onde que vai vir? Vem do alto, acima das montanhas. Então, Deus está no alto. A rocha mais alta que existe é Deus. E, de novo, a rocha tem a ver com sustento. Aquele que sustenta. Por quê? Porque ela é de uma rocha que se ergue um edifício. Não é? Isso aí. Então é o seguinte, Oséias, Deus faz uma promessa para Israel.
ele promete que ele enviaria a rocha para Israel. Está lá em... onde que está aqui? Isaías... Sabe desse texto? Não, Isaías. Peraí, eu vou achar aqui. Fala o quê? Deus, ele promete agora uma pedra, uma rocha para Israel. Ele é a rocha, mas ele promete também uma rocha e uma pedra para Israel. Podemos ir lá. Isaías 28, 16. 28, 16. Parece que Deuteronômio, agora você me fez lembrar de uma passagem, Deuteronômio 33. Acho que tem. Tá falando de rocha também. Eu acho que tem um monte falando. Eu acho que eu tenho aqui. Eu posso até buscar, se você quiser, na busca, para a gente dar uma olhada. Você quer ver? Não, mas vou ler aqui primeiro. Ok. 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor teu Deus, é o Senhor Deus. Eis que põe em Sião como alicerce, como sustento. Uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não será, o meu tá se apressará. Apresse, né? Mas aqui não será confundido, né? Deixa eu ver aqui a outra. Deixa eu ver o inglês aqui, Isaías. Eu não sei inglês, mas é a mesma coisa. Cornerstone of sure foundation. That believeth shall not be hissed. É a mesma coisa. Mas outros textos diz... Aqui, ó, tem outro texto dessa aqui. Talvez, Isaías. Talvez na Septuaginta diga confundir, né? Será? É provável porque tem um versículo no Novo Testamento, eu acho que citando esse que fala confundir. Aqui está não se apresse. A Septuaginta traz a palavra aqui kataistuno. Difícil essa palavra aqui. Tá falando, não será envergonhado. O Silvio tá me ligando aqui, Isaías. Ô, Silvio, depois eu converso com o senhor, perdão aí. Isso mesmo, Isaías. Na Septuaginta, então, geralmente, quando esses versos repetem no Novo Testamento, não adianta ir no hebraico, tem que ir na Septuaginta. Na Septuaginta, a palavra sim, envergonhar. Não serão envergonhados, conforme está escrito exatamente, entendeu? Então, aqui, ó. Então, Deus, ele é a pedra vem dele e ele promete a pedra, a rocha. Por que ele promete essa rocha? Porque, olha só, Isaías, ele aprovou essa rocha, Deus aprova ela, porque nela está todo o fundamento, nela está toda a base, todo o sustento que todo o plano dele precisa. Deus, ele pega essa pedra aprovada porque ele sabe que de maneira nenhuma ela falhará. Então é o seguinte, Isaías, sabemos que essa pedra é Cristo. No meu conceito, eu sei que no teu conceito também, e de muitos, Deus não ia mandar alguém que poderia pecar contra ele. Entendeu? Então ela já era aprovada muito antes dela vir. Deus já está dizendo que ela é aprovada já muito antes. Eis que ponho em Sião, ele vai pôr ainda, eis que ponho, ou já ponho, mas no sentido aqui que ele irá pôr ainda, né? Uma pedra aprovada, pedra firme de esquina, de firme fundamento, ou seja, aqui já está mostrando o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é uma pedra preciosa de esquina, ou seja, sabemos que essa pedra de esquina é a pedra principal que fazia todo o edifício ficar firme, né? De firme fundamento, ou seja, é uma pedra que não se abala, ou seja, é algo que não se abala, ele está mandando algo que realmente é inabalável. Então, justamente isso que estamos falando, Jesus jamais pecou, não podia ter uma única chance dele pecar, porque ele é perfeito moralmente perfeito,
o caráter perfeito dele. Por quê? Porque ele é a representação perfeita de Deus. Se Jesus é a representação perfeita de Deus, ele não pode ter nada ao contrário que Deus não tem no seu caráter, certo? E Deus não tem a possibilidade de pecar no seu caráter. Então Jesus não tem, porque ele representa perfeitamente Deus, o Pai. Vamos lá. Aquele que crer não será confundido. E crer em quem? Crer na rocha que Deus iria enviar. Essa rocha jamais seria abalada, porque ele mesmo está, que está bem firme e fundada. Então já era. Ele manda alguém, ele manda o seu filho, que ele é firme, tem um fundamento firme, que é inabalável. Então todo aquele que podia crer 100% em Jesus e ser salvo. Ok. Imagina Jesus... Jesus com os discípulos, Isaías, e os discípulos de Jesus, se achasse que Jesus fosse pecar ou podia cair, como que eles iam crer nele sem se envergonhar? Vai que os discípulos creem em Jesus, Jesus cai. Você está entendendo? Esse não envergonhar, porque Jesus, de forma alguma, ele iria fazer alguma coisa que deixaria os seus discípulos envergonhados. Muito menos pecar. Por isso que ele é firme, ela é bem firme e fundada. E pode crer 100% nele, que ele jamais vai pecar ou desviar do propósito dele. Então aqui mostra realmente que Jesus é inabalável. Esse texto aqui já... Se Jesus tivesse... Se houvesse possibilidade de Jesus cair, ele teria caído. Essa que é a verdade. Teria. Porque ele foi no último nível, no último grau de... Então ele veio com o propósito certo para cumprir a missão certa, não é para tentar fazer alguma coisa. Vou ver se dá certo. O pessoal acredita, né, que Jesus veio tentar salvar a humanidade, mas não veio tentar. Ele veio para salvar. Se der certo, Deus, se não Deus nos acuda, mas Deus não acode mais a isso. É isso aí, Isaías. É isso mesmo. Jesus veio tentar salvação? Não. Aí não diz isso, né? Deus está dizendo que bem antes para o povo de Israel, quando vocês ver a minha pedra, vocês podem pôr 100% a tua fé nele, porque vocês não serão envergonhados. Ele cumprirá todas as coisas, porque eu aprovei, porque eu conheço. Vou mandar o meu filho é 100% perfeito, não tem um traço de pecado nele, nem pode pecar, porque tem meu caráter nele. Então Deus promete a Israel uma pedra. Vamos lá, tem mais, Isaías. Sabe que precisa em todos os textos? Eu tenho bastante texto aqui sobre a pedra. A gente pode ir mais uma lá, em Salmo 118, 22. Fala. Não, tudo bem, pode ir lá. Pode ir lá no 118 e 22. Aqui. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça ou a pedra de esquina. Então, a gente sabe que Israel, infelizmente, rejeitou temporariamente. Temporário, né? Eles vão aceitar no final, o remanescente vai aceitar Jesus. Tanto que já existe muitos judeus já convertidos, né? Pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se, por causa da rejeição deles, ela se torna a pedra de esquina. Por quê? Quando Israel rejeita Jesus, Jesus então se torna um alicerce para todo mundo que crê nele. Ou seja, o plano de Deus jamais é abalado, mesmo que Israel saiu fora do plano temporariamente, Deus ainda continua o seu plano. Ou seja, ainda que eles rejeitaram ele, ainda se tornou a pedra de esquina. Ainda assim, o plano de Deus ainda, nem se for com os gentios. Nem se for com os gentios irá se cumprir. Ok, vamos lá. Isaías, um pouquinho. Isaías, vamos voltar aqui em Isaías 8,14.
Isaías 8,14? É. É interessante esse texto aqui, Isaías. A gente pode ler ele um pouquinho mais para trás, um verso antes ou dois. Rapaz, é interessante demais isso aqui. Isaías, geralmente, quando um texto está falando de alguma profecia, de alguma coisa a ver com Jesus, outras partes do texto também, no mínimo, fazem uma alusão, entendeu? Então aqui, pode pôr o 13. Porque se só ler o 15, a gente perde um pouco o significado, né? Olha lá, olha que interessante. Ó. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Olha só, eu estou falando de pedra, correto? Aqui tem, logo embaixo aí tem, né, a profecia da pedra de tropeço e rocha de escândalo. Só que no mesmo texto, Isaías, tem alusões a Cristo. Ele cumpre essas alusões que é do próprio Jeová. Por exemplo, aqui, ó, o Senhor dos Exércitos, a ele santificar e seja ele o vosso temor. Não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui, ó. Só um minuto que eu vou botar o texto. 1 Pedro 3,15. No Novo Testamento, isso aqui também é repetido a Jesus. Só que com um pouquinho de mais ênfase no senhorio de Cristo. Olha só. Antes, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai os vossos corações a Cristo como Senhor. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós. No texto lá diz que Deus santificai a Jeová e tem temor a ele. O texto aqui diz, santificai Cristo como Senhor em vossos corações, que daria a mesma coisa, entendeu? E pregue com temor. Então está dizendo aqui que devemos ter o temor também de Cristo. O interessante aqui, Isaías, que santificai Cristo em vossos corações como Senhor. Quantos senhores será que existe no coração do homem? Peraí, se Jesus, ele é uma criatura, ele é Senhor. O Pai é uma criatura, o Pai é Deus, não é uma criatura, o Pai é Deus e é Senhor, Jesus é uma criatura e é Senhor. Então, se é para santificar a vida ao Pai, ao Jeová, né, entre aspas, que seria, né, e santificar a Cristo, então são duas pessoas que são santificadas no coração do crente. É interessante, Isaías, que quando a Bíblia põe aqui a palavra coração, eu vou trazer o Strongs aqui, ó, a palavra coração. Cardia, né? Cardia. Aqui fala quando fala coração, não é somente o órgão, né? Aqui não está falando para santificar o órgão, que é o coração, um órgão por si, né? O de carnal. Não. Por quê? Porque Jesus falou que da fonte do coração sai a vida. A Bíblia fala que da fonte do coração sai a vida. Tudo sai do coração ou da boca. Todo pensamento do homem, por exemplo, quando a Bíblia fala, subiste isso em teu coração. Então, o coração aqui tem a ver com mente, com sentimentos, sentimentos. Tudo que a pessoa é em si, no intelecto, tem a ver com o coração. Ou seja, o coração é as saídas da vida da pessoa. As saídas da vida, porque tudo flui, o pensamento, os desejos, fluem do coração. E aqui diz que temos que santificar as saídas da vida a Cristo como Senhor. Ou seja, o que seria um senhorio de Cristo sobre a mente da pessoa? Ou seja,
Aqui está mostrando que Jesus tem que ser senhor de cada pensamento que a pessoa possui. Tudo que a pessoa é, Jesus tem que ser senhor desse pensamento. E aí que está Isaías, do pecado, né? Porque vem pecados, vem coisas em nós que Jesus não é senhor disso aí. Então, tudo que Jesus não tem senhorio, nós devemos fazer que ele seja, porque aqui diz que nós devemos santificar. A palavra é para nós, ó. Santificai nós. Antes, santificai em vossos corações a Cristo. Então, quem que abre a porta para Jesus? Somos nós. Jesus tem que abrir a porta do coração para ele. Em cada sentimento, cada pensamento, ele tem que ser senhor disso, de tudo. Do pensamento, do sentimento, dos desejos, da fonte da alma da pessoa. Ô, Isaías, como que Jesus não seria Deus? Diante desse texto, como que ele não seria Deus? Como que nós ia santificar a um Senhor? Tudo que a gente é, não existe mais nada. Não sobra mais nada. Não sobra mais nada do ser humano. É tudo de Cristo. Se ele fosse uma criatura, como que a gente ia servir? Porque aqui é o serviço máximo. Nesse ponto aqui, é adoração. Por quê? Porque você está entregando tudo, absolutamente tudo. Não tem nenhuma reserva mais a Cristo. O que sobra? Sobra nada. Se não sobra nada, a pessoa inteira pertence a Cristo, ela inteira é adoração. E interessante, Isaías, porque nós somos considerados templo. Ali, ó, olha que interessante, ó. Então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Ou seja, Deus seria a nossa própria morada. É nós morando em Deus e Deus morando em nós. Nesse caso aqui, é Jesus morando dentro do servo dele, dentro do crente, de uma forma máxima. Porque está santificando o coração, não sobra mais nada que não seja santificado. Ou seja, aí vai da pessoa, né? Se a pessoa ela quiser abrir o coração para que Cristo reine no coração dela, aí vai da pessoa. Tá vendo que até aqui existe um livre-arbítrio? É a pessoa que decide, né? E aí, depois que a pessoa santifica, Isaías, ela, né? Aqui eu tô precisando trabalhar um pouco isso aqui, ó. Na minha vida. Tô precisando santificar essa área da minha vida aqui, ó. Com mansidão e temor. Tô precisando de mansidão e tô precisando de temor. Temor eu tenho, mas a mansidão tá precisando. Tô precisando trabalhar isso aí na minha vida, entendeu? Felizmente, cada um de nós temos os nossos erros, ao qual a gente tem que reconhecer os erros e pedir para que Cristo seja o Senhor. E a gente não voltar mais nisso. Então, eu tô trabalhando, começando a trabalhar nisso aí. Tomara em nome de Jesus. Mansidão. Algum comentário sobre isso aí, Isaías? Não, acho que tem muitos outros versos ainda para falar. Não, pedra de tropeço, rocha de escândalo, tá? Pedra que eles rejeitaram. Tem muito. Sobre Jesus, do crente, da pessoa santificar o coração a Cristo, aí. Você tem algum comentário aí? Como Senhor, né? Ué, mas quantos senhores existe na vida de um crente? Uma multidão de senhores agora? Ou é um só Senhor? Era para ser Jeová e não Jesus, né? Então, no Velho Testamento é quem? Jeová. É Jeová. Santificar Jeová é tudo, é a mesma coisa. No Novo se cumpre em Cristo. Por quê? Porque Cristo é aquele que Jeová prometeu e o representante máximo. Esse representante máximo de Jeová, que ele cumpre as funções de Jeová. Não é apenas as profecias, Isaías. Jesus ele não cumpre apenas as profecias, ele cumpre a função de Jeová. Por exemplo, a função de Jeová no Velho Testamento era santificar o servo. Agora, quem está fazendo essa função no Novo é Jesus. Então, deixou de Jeová fazer a função de santificar o crente de forma nenhuma. Cristo é Jeová, só que o Filho. Temos o Pai e temos o Filho. E o Pai, pelo Filho, santifica todos nós.
naquele texto lá, Isaías, nesse texto aqui de Isaías 8, então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Aqui nesse texto, Isaías, quem que é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo? Nesse texto aí. Esse é Jesus. Pegadinha para vocês, é isso. Então, Cristo. Leu 13. Vamos lá. Deixa eu dar uma Ao olhadinha Senhor no do chat. Exército, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas. Quer dizer, o Senhor dos Exércitos, não é isso? Jeová de Sebaote. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, de rocha de escândalo, o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus é a rocha de escândalo e a pedra de tropeço, e ele também é a rocha de escândalo, mas isso aqui cumpre em quem? Em Jesus. Exatamente. Agora você vê, Isaías, que ele próprio é a rocha. Qual é a passagem que fala que Jesus é a pedra de tropeço? A gente vai lá, inclusive aqui, ó, a gente leu o 18, né? O 18 já fala sobre a pedra, né? Lembra que a gente leu, fala que eis que põe em Sião uma pedra de esquina preciosa, de esquina. Então já é a pedra, né, de esquina. Todo aquele que nele confiará não será confundido. Aí repete esses textos do Novo Testamento. A gente pode ir lá. Vamos lá? Vamos lá. Ok. Cadê aqui? Eu ainda estou com voz de gripe, tá, pessoal? Eu também estou um pouco rouco. Eu tive uma gripe muito forte esses dias. Ainda estou me recuperando ainda. Chaves San que falou. Mateus 21, 42, Isaías. Mateus 21, 42. O próprio Jesus falando. Ele cita aqui Isaías. Aqui é uma parábola, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Uhum. Aqui, ó, tem mais. Mateus 12, 10. Vamos ver aqui deixa eu ver aqui, ó. Lucas, Atos 4, 11, Isaías. Vamos lá para Paulo, né? Paulo ou Pedro? Deixa eu ver aqui. Pedro, eu acho. Aí, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Mas eu quero aquele que fala de pedra de escândalo. Ah, sim. Ok. Vamos achar? É Paulo que fala, Romanos 9, 33. Como é que é? Romanos 9, 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. E todo aquele que nela crê não será confundido.
Então aqui é interessante, porque ele une, aqui tem as duas partes de Isaías, né? Eu acho que o 118. 118? Não. O Salmo. 8,14. O 8,14 fala só essa parte. Pedra de tropeço e rocha de escândalo, que é Deus. E já no Isaías 28:16, só que na Septuaginta, lógico, né? Aí fala, pedra firme, aprovada, aquele que nele crê, não será confundido. Ele juntou os dois, Isaías. Sim. Tá vendo que ele fez uma junção de dois aqui? Os dois. A que refere ao próprio Jeová e a que refere Jeová enviando. É muito interessante isso. Deus, ele envia a Deus. Mas Deus envia a Deus só se for mais de uma pessoa. Entendeu? Porque essa pedra é o próprio Deus. Ele falou que não existe outra rocha. Nós lemos lá que não existe outra rocha. Aí a gente vai para aquele famoso texto depois, né, Isaías? Que jeito que a gente tá de horário aí, Isaías? Tá indo bem? Tá bem. Dá tempo. Ok. Peraí aqui, Isaías. Deixa eu pegar aqui. Em 1 Pedro também 2,6. Se quiser pular, repete. Agora Pedro já faz um pouco diferente aqui. Ele tira as partes que é pedra de escândalo, né? Paulo menciona ele e aqui ele não põe. Eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Ou seja, todos os planos de Deus está sobre Cristo. Então, o Pai tinha uma confiança em Jesus tremenda, porque ele sabia quem era Jesus. Jesus falou assim, Isaías, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Existe um conhecimento mútuo das pessoas da Trindade, a qual um conhece o outro eternamente. Porque aqui não está dando limites nesse texto. Está dizendo, ninguém conhece o Pai. Ou seja, Jesus já falou que não existe limitação nele aqui. Ele conhece 100%, plenamente. Se não me engano, tem alguns textos que põem plenamente, ou pleno. Ele está falando aqui que ele não conhece Deus em partes. Ele conhece Deus total. Tanto que ele conhece que ele é a expressão exata do seu caráter. Por isso que ele conhece. Ele sabe quem é o Pai e o Pai sabe quem é ele. Por que o Pai sabe quem é ele? Porque ele é a representação do Pai perfeito. Então Jesus falou, esqueci aqui. Jesus falou, eu conheço o Pai plenamente, o Pai me conhece plenamente. Ou seja, essa conhecimento mútuo só entre os dois. Os dois, pai e filho, têm um relacionamento eterno. E o interessante aqui é que o pai tinha toda a confiança de enviar o filho, porque ele sabia quem ele era. Então, por isso que ele elogia o filho, né? Pedra de esquina, eleita e preciosa. Quem nele crê, ou seja, podia crer em Jesus desde quando Jesus era um bebê, Isaías. Desde quando Jesus era um bebê, podia crer nele. Aliás, vamos aqui melhorar isso aqui. Podia crer em Jesus antes de Jesus vir, como Messias prometido. O povo de Israel podia crer em Jesus, quando eles falavam, o Messias virá, eles já podiam botar fé em Jesus. Eles já podiam pôr fé em Jesus antes de Jesus nascer. E não foi isso que Israel fez, o verdadeiro Israel, o Israel que cria nas palavras do Messias. Eles creram que o Messias que viria seria perfeito, que ele podia confiar plenamente nele. Então é interessante, Isaías, que Deus põe Jesus como uma rocha inabalável para Israel. Então Israel pode confiar que todo o plano de Deus que está nas mãos de Cristo irá se cumprir. É que é interessante, Isaías, que, por exemplo, Jesus como uma rocha, põe para a gente lá, Hebreus 1:3, por favor. Graças a Deus o computador tá dando certo hoje, hein, Isaías?
Ainda bem. Aí, Hebreus 1:3. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então a gente falou isso, que o pai conhece o filho conhece o pai, por quê? Porque o filho tem o mesmo caráter, o filho ele é eternamente moral, ele não peca, o filho tem o mesmo caráter, tudo que está no pai, em todos os termos de bondade, amor, está no filho. E vice-versa, porque um representa o outro. O filho representa o pai, né? Mas o filho é a imagem do pai. Então, aqui, essa palavra expressa aqui, ô Isaías, é muito interessante aqui. Eu não vou entrar no grego aqui, não. Mas essa palavra expressa aqui, algumas vêm exato, alguns põem até cópia. Não é? Tem algumas bíblias que põem. Essa palavra expressa quer dizer o seguinte, que não escapa um fio de cabelo, Isaías. Modo de expressar, não escapa um fio de cabelo sem ser parecido. Tudo que está em Deus está em Cristo. Jesus não é uma mera representação, ele é a representação máxima, porque ele é Deus. Um ser infinito, Isaías, um ser infinito, em todos os aspectos possíveis. Não existe alguém que consegue representar ele 100%. Para representar um ser infinito, precisa de outro ser infinito, que conviva junto, que consegue um ver o infinito do outro. Nesse caso, não são dois deuses, mas a pessoa do filho que procede da pessoa do pai, como a sua imagem. Por que o filho é a imagem do pai, Isaías? É muito simples isso aqui. Até na Terra a gente vê isso aqui. Um filho que nasce de um pai, ele tem a representação perfeita no seu DNA do seu pai. Perfeita. Até o que é ruim, até as doenças passam para o filho. Pode passar, né? Mas o ser, tudo é transferido. Agora, nesse caso aqui, estamos falando de um ser perfeito que é Deus. Além de Jesus ter a mesma substância do Pai, ele ter toda a substância do Pai, 100% ela, ele também representa o caráter do Pai. Só que ele é o filho. É igual um filho que ele é muito bem criado pelo seu pai e a pessoa diz idêntico ao pai dele. Até no modo de falar. É engraçado, Isaías, que os discípulos eles ficaram tão idênticos com Jesus, trazendo para o lado da analogia, que quando Pedro falava, eles falavam, o cara é meio iletrado tal, mas está falando muito sábio. Então ele estava com Jesus. Então, até os pescadores ali tiveram o seu caráter moldado, até a sua fala moldada por Jesus. Eles imitaram Jesus, né? Eles pegaram aquilo de Jesus neles, que os próprios judeus reconheciam que eles estavam com Jesus. Agora, você imagina o relacionamento do pai e do filho durante toda a eternidade. Imagina. Então lá, mas não é isso que eu vou continuar aqui. Aqui que eu quero, Isaías, onde que vem a pedra? Olha só a pedra. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Aí, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou à destra de seu Pai na majestade, né? Da majestade de seu Pai. Aqui, Isaías, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Jesus, que é essa rocha inabalável, ele sustenta terra, céu, todas as coisas, inclusive o mundo espiritual. Esse sustentar aqui significa que toda a criação foi posta sob Cristo. A palavra de Cristo, ela é a rocha de tudo. Não somente dos planos de Deus, porque todo o plano de Deus, Deus fez um pacto eterno sobre Cristo. Então, o evangelho eterno, o pacto eterno, está sobre a pessoa de Cristo. Porque ele é para sempre. Toda a promessa de Deus é para sempre. Agora aqui é o seguinte, além de todas as promessas de Deus estar sob a pessoa de Cristo,
toda a sustentação do universo e de todas as coisas criadas, aqui diz, todas as coisas, está também sendo suportado por Cristo. Então, Cristo é a rocha espiritual que não somente sustenta Israel, mas sustenta também a igreja, sustenta todas as profecias do Velho Testamento e sustenta o universo. Todo o universo, quando eu digo universo, estou falando de céus e terra, anjos também. Inclusive, Isaías, o trono que Jeová assenta é sustentado pela palavra de Cristo. Por que é sustentado? O próprio trono que Jeová assenta é sustentado pela palavra de Cristo. Porque o trono é uma coisa. Aqui diz, todas as coisas, todas, são sustentadas pela palavra do seu poder. Ou seja, se Jesus fosse uma criatura aqui, já viu criatura se autossustentando? Porque está dizendo que ele sustenta tudo que é criado. Então, se ele fosse criado, ele iria se autossustentar. Entendeu? Mas não. Tudo é sustentado por Cristo. E Cristo aqui ele faz a mesma função de Jeová no Velho Testamento. A Bíblia em Salmos diz que Deus envia o seu Espírito à terra e renova a face da terra. O que ele quer dizer é o seguinte: pelo Espírito de Deus, o poder que emana de Deus, Deus também renova toda a criação. A criação não perece, porque ela pode perecer. Se Deus não renovar, Isaías, a criação desaparece. Então, cada átomo do universo está ligado pela palavra de Cristo. Cristo dá o comando todos os dias, eu não sei se é dia, que jeito que é, ou se o comando dele foi uma vez só, mas Cristo continua sustentando tudo pela sua palavra. Olha só, palavra do seu poder, pelo amor de Deus, qual criatura tem uma palavra do seu poder? Aonde dentro do judaísmo a gente vê que uma criatura tem uma palavra do seu poder, do poder dele. Então aqui a rocha, essa rocha que Deus enviou, ela é tremenda, porque a própria criação está sustentada sobre ela. Ele estava encarnado, mas o poder emanente dele, que transcende céus e terra, que está lá no lugar onde que é o brilho eterno, sustenta todas as coisas. A ligação entre ele e Deus Pai na unidade da substância sustenta todas as coisas. Então é muito interessante que Isaías. Rapaz, eu tô quase chorando aqui. Isaías, eu vou te falar uma coisa, cara. Isaías, quando eu converti a Jesus, cara, sim, eu tô precisando voltar lá. Quando eu converti, eu senti um poder do Espírito Santo tão tremendo na minha vida, Isaías. Mas tão tremendo, cara. Rapaz, eu não sabia de Bíblia, eu não sabia de nada, cara. Eu matava a aula, Isaías, para ir pra igreja, cara. Uma vez, Isaías, meu amigo falou assim para mim, falou, Nilton, você é louco, cara. Nós estudava à noite, eu trabalhava durante o dia. Eu trabalho desde os meus 13 anos, Isaías. Desde os meus 13 anos, cara. Ajudei minha família ali, graças a Deus, né? Aí eu lembro, Isaías, que esse amigo meu falou, Nilton, você é um cara louco, cara. Eu falei, mas por que eu sou louco? Aí ele falou assim, eu notei que toda quinta-feira, cara, depois do recreio, você some. Toda quinta-feira, cara. Eu falei, eu sumo, Eu falei, pra onde que você vai, cara? O que você faz? Por que é só as quintas? Eu falei, você quer ver? Falei pra ele, você quer ver? Segue eu. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Aí um dia eu saí e ele saiu, né, atrás de mim. Fui lá, cheguei na porta da igreja, Isaías. A minha igreja era a igreja quadrangular, entendeu? Aí eu cheguei lá, Isaías, falou, igreja, cara? Eu falei, eu amo, era culto de libertação, Isaías. Eu falei, igreja. Aí ele falou, eu falei, quer entrar? Ele falou, não vou entrar, não. E saiu. Passado um tempo, Isaías, ele começou a ir na igreja comigo, ele casou, tem filho, tem família, tá até hoje lá. Já faz mais de 27 anos, 26 anos. Eu era novinho, eu tinha 17 anos, 18 anos. Legal. Eu lembro que quando eu estava vindo para os Estados Unidos, a tia dele ficou tão assim, agradecida comigo, que ela me deu um presente, me deu uma carta. Eu até chorei na carta dela. Ela me deu um par de meia
fez bem bonitinho, me deu uma carta agradecendo tudo que eu fiz pela família dela por causa do meu amigo, entendeu? E um amigo muito, muito legal. Sinto muita saudade dele, entendeu? Vamos lá, só vou chorar aqui, Isaías. Já comecei. Cara, eu choro, entendeu? Então vamos lá. Ok, então Jesus, olha que maravilha que é Jesus, Isaías. Olha que coisa tremenda. O Adriano, infelizmente, eu vou citar o Adriano aqui, eu gosto muito do Adriano, certo? Mas chamou Jesus de menininho de recado, cara, no nosso debate. Será que esse aqui é um menininho de recado? Pedra aprovada. Pode botar menininho de recado, cara, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Igual a menina que escreveu lá, aqui, que Jesus é igual a caneta, que você escreve, quem escreve é você, não é a caneta. Você já viu que a Bíblia faz, sim, as comparações aí, igual rocha, né? Mas as comparações igual rocha é algo surpreendente, não é algo reduzido. Jesus que é a rocha. E Deus também. Deus também. Deus é a rocha, mas no sentido de tremendo que é. Que eles não tinham outras coisas. Né? Por exemplo, entre rocha e madeira, qual que é mais firme, qual que é mais duro, qual que resiste mais. Então, esse tipo de coisa que Deus é comparado, mas Deus nunca ele é comparado, Isaías, a coisas mínimas, entendeu? Mas é interessante, rapaz. Aqui, ó, sustentando todas as coisas. Existe outro texto, qual que é? Colossenses 1:17, né? 16, 17, que fala a mesma coisa? Vamos ver aqui. Deixa eu só tirar essa... Eu também tô com a garganta meio ruim, Isaías, por isso que eu tô tomando muita água, sabe? Sempre eu tenho que tomar porque minha garganta fica seca. E aqui tá muito quente, cara. O ar-condicionado ligado ali. É um aplicativo ou é um site? É o site. Esse site aqui é... Aí no Brasil, Isaías, não consegue o Bible Hub? Eu tentei e não consegui achar o site traduzido para português. Eu tenho aqui também, pô. Não, meu texto tá bom. Não tem problema não, só tô perguntando, entendeu? 17. 1:17. 1:16, 17. Então, ali, ó, 16, Isaías. Pois nele, de novo, ó, nele, foram criadas. Nele, na pessoa de Cristo. Aqui, ó, Isaías, é muito interessante esse nele aí. O Bruce Metzinger, né, que é um grande erudito na área linguística e de manuscritos, ele fala que aqui o correto é nele. Mas tem, pode ser nele, através dele e por ele. Eu aceito os três, tá? Para mim, os três, tá bom? Porque se tem três opções, por que você vai escolher uma? Então, as três são válidas, porque através dele é. É nele também é, porque tem outros lugares aqui que não tem como tirar o nele, tá? Tem que ser nele mesmo, vou te mostrar. É nele. E é por ele, também foi por ele, porque um agente, ele age também. Por isso que chama agente intermediário. Aquele que age. Então, pois nele, na pessoa de Cristo, na pedra. Olha, Deus não pôs em qualquer lugar a criação, Isaías. Igual a gente leu lá, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois nele, na pedra, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. O 17. Ah lá. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Isaías, o que o texto está tentando dizer aqui é o seguinte. Esse subsiste, aí está correto, é subsistência. É uma existência debaixo de. Quando Deus criou todas as coisas em Cristo, e Cristo criou todas as coisas,
Todas as coisas criadas ficaram dependentes da rocha, que é Jesus, Isaías. Aqui mostra que a criação ela tem uma dependência de Jesus. Se Jesus, Isaías, morreu e realmente deixou de existir, então como que todas as coisas nele subsistem? Como que ela iria subsistir nele? Não teria como, entendeu? Mas aqui fala, e nele, de novo, na pessoa de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, que é a rocha que estava com Jeová, que é Jeová. E nele tudo subsiste. Cada átomo desse universo depende de Cristo para existir. Ou seja, é praticamente Cristo continua dando comando de existência. Exista Isaías, exista Newton, exista o pessoal do chat. A voz de Jesus continua soando em todos os aspectos da natureza. Tudo. Exista, porque o dia que ele parar, acabou tudo. Se Jesus parar de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, já era. Não existe mais criação. A criação aqui está ligada a Cristo, de tal modo que ela é totalmente dependente dele. Por isso que diz lá, ele é antes de todas as coisas. Então ele não está em... Todos esses textos que a gente leu, Isaías, Jesus está fora da criação. Ele subsiste todas as coisas pela palavra do seu poder, ele não pode ser parte da criação, como no espírito, né? Ele não pode ser parte, porque Jesus sustenta todas as coisas, não se autossustenta, não tem como isso. E aqui nele tudo subsiste, ele mesmo, né? Não vai fazer que ele se autossubsiste nele, como uma criação, entendeu? Então ele está fora aqui, ó, todas as coisas, exclui ele. E aqui em Hebreus 1:3, ele também é excluído da criação. A criação é dependente dele. Aqui é interessante, Isaías, pode ser o 18 também, ó. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dos mortos, para que em tudo tenha a primazia. Pode continuar aí também, Isaías. Pois foi no agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, no Jesus encarnado, aqui é na encarnação, tá? Porque ele se tornou cabeça da igreja após a encarnação. Então aqui já está falando nele. Paulo estava falando antes da encarnação, mas quando citou a igreja, já citou agora após a encarnação. Pois foi do agrado de Deus que nele, encarnado, Deus Pai permitiu que o Filho retivesse toda a sua plenitude, ainda que estivesse na forma da carne. Porém, essa plenitude da divindade em Cristo estava, vou dizer assim, ele não estava agindo na sua, como Deus, mas como homem. Porém, ela estava ali, entendeu? E por meio dele, reconciliar-se, olha, consigo todas as coisas, tanto que estão na terra, quanto que estão no céu. Agora, ele já tá falando agora, ô Isaías, depois que ele sai da criação, de Jesus ser o sustento das promessas. Aqui está falando reconciliar. Por quê? Porque o pecado, quando veio, bagunçou tudo. O pecado veio e bagunçou a obra de Deus. Deixou tudo bagunçado, as coisas que Deus criou. Então agora ele fala, ó, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Ou seja, agora fazer uma reconciliação. Voltar as coisas ao normal. Tanto as que estão no céu e na terra. Até no céu foi bagunçado. Não foi os anjos não pecaram primeiro no céu? Então foi lá que começou o pecado. Ah, no céu não entra pecado. Não, entrar não entra. Mas os anjos teve livre-arbítrio e pecaram. O pecado não é que não está no céu, estava no coração do anjo. Aí quando o pecado passou a existir no coração do anjo, Deus tirou do céu. Abaixa um pouquinho ali, Isaías. O 20? O 20? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, então, Jesus aqui ele é a pedra que traz a paz. Então, aqui já está falando da igreja, ele é a cabeça da igreja, todas as coisas reconciliadas. Outro texto aqui, Isaías, Efésios 1:10.
Tá aí. Só vai lendo aí que eu já volto. Peraí. Ok. Aqui fala assim, ó. Eu vou. Efésios 1:10. Vou ler um pouquinho antes. Ok. Que ele. O 8, né? Vou ler o 8. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. De novo, na rocha. Deus propôs o beneplácito, ou seja, a salvação, né? A nossa redenção na rocha que ele providenciou. Que essa rocha é o próprio Deus. É Deus, é Jeová, o Pai. Fazendo que a rocha, o Filho, seja o alicerce da salvação, né? Que propôs nele, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo. Ou seja, na plenitude dos tempos, de novo, quando Deus cumprir todas as coisas, ele vai fazer convergir, voltar novamente as coisas no eixo, Isaías. Só que para isso ele precisa da rocha. Essa mesma rocha que sustenta a criação, também ela também vai convergir. Ela está sendo preparada para voltar a, vamos dizer assim, a restaurar todas as coisas que foram denegridas, corrompidas, destruídas pelo pecado. Então, lá, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto que estão nos céus como que estão na terra. De novo, né? Nele, né? E aí ele vai falar que agora ele vai falar sobre as promessas de Cristo, né? Então você vê, Isaías, que ele manda alguém firme, uma rocha inabalável. Rapaz, o tema central do Novo Testamento é Cristo. Mas não é Deus, claro. Claro que é Deus. Cristo é Deus, o Pai é Deus. O Pai envia o Filho honra o Pai é honrado pelo Filho ser honrado. Isaías, quando você tem um filho, você quer mais a honra para o teu filho que para ti mesmo. Essa é a verdade. Pais preferem que tratem melhor seus filhos do que eles próprios. Se nós somos seres humanos assim, imagina Deus. Não estou dizendo que Jesus tem que ser tratado melhor que Deus Pai, de forma nenhuma. Estou fazendo aqui uma analogia de como é o ser humano na Terra. Agora, você imagina Deus, o quanto Deus quer que Jesus seja honrado. Rapaz, é tremendo isso aí. Isso aí é tremendo. Então, na plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir de volta todas as coisas em Cristo. Todas as coisas vão entrar no lugar novamente igual era a criação original. Temos aí o milênio que Deus vai trazer, restabelecer toda a Terra, a beleza que vai ser esse planeta de novo. Tremendo, né? Então aqui, ó. Ok, Isaías. Então Jesus, ele é a rocha. Agora, Jesus, de fato, ele é a rocha de Israel. 1 Coríntios, naquele texto que nós gosta dele, Isaías. 1 Coríntios 10? 10:2. Aí. E foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Como é que foi batizado na nuvem? Daqui a pouco a gente conversa dessa nuvem. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque, um pouquinho mais para baixo, porque bebiam, nossa, isso aqui, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Rapaz, pedra espiritual, rocha.
Aqui tá pedra, mas a outra versão diz rocha, ali quer dizer rochedo mesmo, tá? Não é lasca de pedra, não é pedrinha, é rocha mesmo. Sim. Mas engraçado, Isaías, que a gente leu lá em Isaías 8, Isaías 44, que Deus não conhece outra rocha espiritual, né? Nem espiritual, nem humana, nenhuma outra rocha que não seja ele. Mas aqui o israelense estava bebendo da rocha espiritual que o seguia. E essa rocha era Cristo. Existe uma analogia aqui também da pedra que Moisés bateu lá e saiu água, mas ao mesmo tempo que essa pedra estava soltando água ali, Isaías, que também podia significar o Messias já estava espiritualmente com Israel. O Messias estava na nuvem, junto com Deus Pai. Essa nuvem que Moisés, lá em cima, lá fala que o povo foi batizado na água e na nuvem. Nessa nuvem aí, que Deus punha uma nuvem sobre eles. Durante o dia, uma nuvem normal, e durante a noite, uma nuvem de fogo. O anjo do Senhor é quem comandava a nuvem. Ele ficava na nuvem, muitas vezes, e algumas vezes ele ia diante da nuvem ou atrás da nuvem. E Deus Pai muitas vezes falou da nuvem. Quando o povo de Israel estava fugindo do Egito, Faraó queria destruir o povo e veio atrás com os exércitos, o anjo do Senhor moveu a nuvem e fez uma barreira de fogo para que o povo atravessasse o Mar Vermelho. Quando o povo terminou, até o último atravessou, o anjo do Senhor tirou a barreira de fogo, o povo de Faraó entrou nas águas e morreram. Então aqui, ó, a rocha do Novo Testamento, a pedra, é Cristo. Ele cumpre as funções de Jeová. Ele cumpre aquilo que Jeová era para Israel no Velho Testamento. Cristo é o novo Israel, que somos nós. A rocha inabalável do Pai. Que nessa aqui, Isaías, pode botar confiança 100%. Algum comentário aí sobre isso aí? Eu me lembro que uma vez você me falou dessa passagem e eu não acreditava em Trindade ainda. Aí você falou a respeito da pedra espiritual que eu seguia. Não pode ser aqui, Isaías, uma... Desculpa, pode continuar, depois eu falo. Que aí eu fiquei, porque eu falava que isso aqui era só uma metáfora, só assim, ó, uma analogia da pedra que Moisés bateu lá e fez sair água e tal. Onde eles beberam aquela água. Então, só que essa pedra seguia eles, né? Então, e o interessante dessa pedra aí... Então, isso me deixou pensativo e eu não tinha uma resposta adequada para isso. Mas pode falar. O interessante ali, Isaías, que diz, bebia da bebida espiritual. Aquela rocha que Moisés fendeu não era espiritual a água, era uma água física. Isso. E se você ler todo esse texto aqui, Isaías, ele tem uma conotação, ele tem uma analogia da ceia do Senhor. Logo depois daqui, Paulo fala da ceia. E aqui, ó, ele já está falando que bebia, aí você vai ver mais para frente, vai falar que eles comeram da mesa dos demônios. Depois fala que você não pode comer da mesa dos ídolos, da mesa do Senhor. Entendeu? Então aqui, ó, a mesma bebida espiritual. Volta um pouquinho mais ali para cima, Isaías. Volta um pouquinho. E beberam todos de uma... Não, é aí mesmo. E beberam todos... e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e todos bebiam, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, e essa pedra era Cristo. Cristo já era a rocha de Israel muito antes de ser manifestado como filho a Israel. Ele já era o Deus de Israel junto com Deus Pai há muito tempo. Ele é quem sustentava Israel e dava para Israel o sustento ali, ó. Essa bebida espiritual que manteve Israel vivo lá como nação.
Se Jesus não tivesse suportado Israel ali, é engraçado, Isaías, que ali no 9 ali, né, algumas Bíblias põem Cristo e outros põem Senhor, né? Mas é mais atestado Cristo. Vou te falar o porquê, pra você. Só um minutinho, meu cachorro quer sair ali. Né, Gafia? Vai. Raimundo Nonato, nós já debatemos sobre esse assunto anos atrás. Você foi um debate muito respeitoso. Você era unicista. Eu acho que eu era unitário, né, o Raimundo? Unitário é diferente de unicista. Mas vamos lá. Eu era unitário, mas não era TJ, não. Unitário, diferente. TJ já é unitário e muito mais outras coisas misturadas. Então, não dá para... Já é uma outra linha aí totalmente diferente. Então, Isaías, se a gente voltar lá para aquele texto que eu li inicialmente, que Jesus ele era a rocha, fala do poderoso, certo? O poderoso, depois do poderoso sai o pastor e a rocha de Israel. A rocha de Israel sai do poderoso, que é o poderoso de Israel. Rapaz, Isaías, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que ele é muito bom no hebraico, né? Tava vendo um texto lá, que o texto fala, você deve conhecer esse texto, tá lá em Zacarias, se não me engano, aonde que o próprio Deus envia Deus. Aí eu perguntei para ele, como que isso aqui, eu perguntei para ele que jeito que funciona isso na gramática hebraica. Ele falou que existe 2 sujeitos mesmo, dentro da gramática hebraica. Deus está enviando Deus ali, o texto é isso. Interessante, né? Mas não fala assim, Deus envia Deus. Deus começa a falar, depois ele fala. Eu esqueci qual que eu não sei se é Zacarias 10. Depois ele fala, o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, aqui, Isaías, se a gente voltar lá, de acordo com aquele texto que você leu, fala que o pastor e a pedra de Israel saíram do poderoso. E Deus vem e fala que ele é a rocha de Israel. Deixa eu ver se eu acho aqui... Deixa eu ver se eu acho um texto dizendo que Deus é a rocha de Israel, Isaías. Como que Deus é a rocha de Israel e a rocha de Israel sai de Deus? Samuel 2 Samuel 23:3. Yeah, sure. You go back? Mas tem gente lá fora? Não. Não tá chovendo, não? Parece que eu vi escutei uns... Não. Não? Tá ok? Você tá levando teu fone? 23. Okay. Sure, no problem. Get your phone. Get your phone. Get your charger. Give me the charger. It's right down there. Oh, I'm using it. Okay, all right. Get it. Thank you. Can I leave right here? Yeah. 23. 23:3. Ô, Isaías, os filhos criados... Meu menino, cara, ele é uma benção de Deus, viu? Os filhos criados por filhos de brasileiros americanos criados aqui na América não gostam de falar português, entendeu? E o meu fala português. E ele gosta de falar português com outras pessoas. E às vezes porque ele fala inglês comigo, né? Só que ele fala português também, ele não tem vergonha. Eu tinha um casal de amigo, rapaz, as meninas dele, se falasse português, quando ela estivesse perto das amigas, ficava envergonhada. Não gostavam. E falavam português, tipo, sabe aquele bem enrolado? Então, meu menino fala bem, cara. Eu, ruim no português, né? E ele aprendeu bem. Minha ex-esposa fala bem português, então deu para pegar um bocado o erro meu e o bom dela. Aí, Isaías, olha que interessante, ó. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus. De novo, ó, você vê que Deus está para a rocha.
Por quê? Porque Deus é uma rocha. Essa analogia, né? Deus sendo uma rocha e rocha sendo Deus, nesse caso aqui. Então, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. É um paralelo judaico ali, tá vendo? Que é Deus fazendo um paralelo. Disse e falou, tá vendo? Disse e falou. Aqui é um paralelo judaico. Estou aprendendo sobre isso, bem interessante. O Deuteronômio 32. Oi? Deuteronômio 32. Então põe lá pra gente. Caramba. Aqui, ó. Porque apregoei o nome do Senhor, apregoarei o nome do Senhor e engrandecei a Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, Isaías, aí eu gosto de fazer perguntas ao texto. Quem que é a rocha de Israel? Porque o Novo Testamento fala que a rocha que foi dada é Jesus. A rocha que seguiu o povo é Jesus. Aqui Deus está falando que ele mesmo é a rocha. E lá no texto que a gente leu, depois no final, Isaías, a gente volta no texto de Isaías, de Gênesis 49, e a gente lê mais uma vez naquela versão lá. Eu acho que encaixa, entendeu agora? Sim. Pode fazer algum comentário se você quiser aí. Não, aí tá falando que Deus é a rocha, Deus de Israel. Então não tem... Não tem muito o que falar, né? Tem muito. O próprio Deus, Isaías, é interessante que o filho, ele é a semelhança do pai. Então, se o pai é a rocha, o filho também é a rocha. Entendeu agora? Por isso que o pai envia o filho como rocha, porque ele próprio é a rocha e o filho dele é o representante máximo dele. Então, é o pai pelo filho, fazendo pelo filho, entendeu? Deus também, tudo que Jesus faz, o pai faz vice-versa. No caso, tudo que o pai faz, Jesus faz, né? Seria assim, entendeu? Bem interessante, rapaz. Então, o que eu queria falar aqui, Isaías, que Jesus sendo a rocha eterna, a rocha da nossa salvação, todos que vêm a ele podem confiar nele 100%. Rapaz, você viu que a gente leu lá, Isaías, Gênesis 49, depois Gênesis 48. Quando Jacó invoca Deus, ele diz, o meu pastor, né? O meu pastor. 41. 10 to 41. 10 to 41, wow. Battery percent. Ok. Call me. E vai andar de bike agora, de bicicleta, Isaías. Sim. Meu menino vai andar de bicicleta agora. E outro dia deu um trabalho, cara. Sumiu. Saiu 6 horas da tarde, Isaías. Era 11h30 da noite. Cadê o menino sem celular, sem nada, cara? Eu fiquei doido, 2 horas andando de carro. Aí eu falei, vou ligar pra polícia, né? Só que aqui é ruim ficar ligando pra polícia, né? Ah, eu falei, vou ter que ligar. Aí eu peguei o celular, Isaías. Peguei o celular. Eu falei, eu vou dar mais a última volta. Mas eu tava com medo já, né? Falei, meu Deus, já quanto tempo? E eu fui assim, eu vou subir aqui e vou. E eu falei, vou ligar pra polícia. Aí eu liguei, quando eu tava falando com o policial, eu vi ele. Falei, esquece. Esquece. Eu acabei de ver ele, muito obrigado. E beleza, aqui, Isaías, se você ligar é 2 minutos para chegar, cara. 2 minutos. Eu falo que a polícia aqui nos Estados Unidos brota do chão, cara. Eles brotam do chão. Patrulha perto. Você tá louco? Rapaz, você tá na pista, quando vê a sirene já tá atrás de você ali, você nem viu de onde que veio, cara. Eu, graças a Deus, antigamente eu era parado demais a isso. E em 2 anos ganhei umas 10 multas, cara. Pô, isso que vai me quebrar, né? Por quê? Porque eu trabalhava e usava muito celular. Cara, você sabe quanto custa uma multa de celular aqui, Isaías? $500. Nem imagino. $500 e te perde ponto ainda. Ok, vamos lá. Então, Isaías, rapaz, quem é cristão, quem tem Jesus como Senhor no seu coração, ele sabe muito bem
sabe muito bem que rocha é essa. Quando Jacó chama Deus de rocha, e ele invoca ele, aquilo ali é invocação no final da morte, no final da sua vida, ele estava morrendo. A Bíblia diz que ele morreu, né? Ele estava com o cajado, ele terminou adorando a Deus no cajado. Aí, ele teve uma experiência com Jesus, né? Na forma humana, né? Jesus aparecia para ele na forma humana, a teofania de Deus. Quando ele via Jesus, ele via o Pai também, porque Jesus era a representação do Pai, mesmo que Jesus não aparecia para ele como filho, né? Ele aparecia para ele como Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, ele conseguia ver as multipersonalidades de Deus, ou entender elas em certo ponto. Eu penso, Isaías, que Deus conseguia revelar para eles a multipersonalidade, entendeu? Quando o anjo do Senhor manifestava. Eu entendo assim, que era manifestado para eles a múltipla personalidade de Deus. Então ele conseguia ver o Filho, o Pai, o Espírito, ele conseguia sentir o Espírito. Interessante isso aí. Então quando ele invoca Deus, aí ele chama Deus de meu pastor, porque Deus cuidou dele, né? Eu vejo, sabe qual é o problema? Que as pessoas na internet hoje em dia, elas querem ler o Antigo Testamento e ignorar o Novo. O cristão, ele lê o Antigo Testamento com a visão do Novo, pegando o Novo como base de interpretação, porque ali a revelação foi completa. Não é pegar o Antigo e fingir que o Novo não existe e tentar entender ali só pelo que está escrito, esquecer, né, o que vem depois, né, que Cristo apresenta depois, né? Muitas vezes, Isaías, o certo é olhar de trás para frente. É você pegar o novo e olhar para trás. Porque, por exemplo, tem umas coisas que eu não vou falar agora. Eu vou falar aí mais para frente uma live. Tem certas revelações de textos do Velho Testamento que só é compreendido no Novo. O Novo, ele traz uma nova luz sobre alguns textos, entendeu? Então, era necessário o Novo. Porque é igual o livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro selado. O anjo falou para Daniel, sela, porque não é para o teu tempo, não é para agora. Mas o livro de Apocalipse é Daniel revelado. Fala lá em Apocalipse 1:1 que Deus deu para Jesus, né, a revelação para mostrar a seus servos. Então, já está revelando aquilo que estava selado, o selo foi tirado. Então, o Novo Testamento inteiro, na verdade, é assim. Por quê? Porque lá em Colossenses 2 diz o seguinte, que as festas, né, ninguém vos julga por festas, por sábado, por lua nova, porque são sombras. É o seguinte, Isaías, olha que interessante aqui, ó. Todas essas coisas são sombras. Então, o que é uma sombra, Isaías? Quando você olha uma sombra de alguma coisa, você não vê detalhe nela. A sombra não tem detalhe. Ela é algo negro, preto, tá ali. Você não vê detalhe na sombra. Só que é o seguinte, quando você olha para uma sombra, você sabe que existe alguma coisa que está fazendo a sombra. Você olha para a sombra e fala, alguma coisa está fazendo essa sombra. O Velho Testamento é essa sombra. Deus, na verdade, quem estava refletindo essa sombra era Cristo. Quando Cristo vem, aí a gente entende, ele é a realidade. É Jesus quem reflete a sombra do Velho Testamento. Agora a gente vê os detalhes dele, Isaías. Os detalhes que estavam escondidos antes, por exemplo, o Filho de Deus. Ele não manifestava como filho, ainda que alguns podiam ter uma certa noção que Deus tinha um filho. Poderia ter o exemplo disso. Eu vou dizer um exemplo disso, mas não é 100%, porque a teologia de Filo é um pouco complicada, mas ele chama o Logos de primogênito de Deus, certo? Só que Filo é meio complicado, tá? Mas, por exemplo, existia, por exemplo, quando Deus pede para Abraão o sacrifício de Cristo, ali já estava mostrando o filho dele, correto? Então, Abraão teve, com certeza, porque fala que Abraão abraçou as promessas, lá em Hebreus 11, ele abraçou as promessas. Que promessas são essas? Claro que as promessas que Deus fez para ele, mas ele viu Cristo de um certo modo. Então eu creio que eles viram o Filho de Deus, mas alguns especiais. Não era geral.
não era para todo Israel. Então, hoje, nós conseguimos ver os detalhes de Cristo. Antes a gente via a sombra dele. Aquela passagem de Provérbios 34, é 34? Fala do Filho de Deus ali? Rapaz, nós cristãos interpretamos que sim, mas os judeus têm uma boa resposta para ali, Isaías. Quem é aquele que fechou as águas no seu punho, quem subiu e quem desceu? Mais ou menos isso, né? Isso. Você pode me dizer o seu nome e o nome de seu filho? Sim, eu entendo que fala de Jesus, porque está bem próximo ali de Provérbios 8, 22 para frente, né? Mas... Tá no final, aí não tá tão próximo. Não, é 34, tá no mesmo livro. Tá no mesmo livro. 34, né? 34. Então, aí é o seguinte, Isaías. Os judeus dizem que esse filho é Israel. Mas aí, se for por esse lado, o servo de Deus em Isaías também é Israel e também é o Messias. Aí Mas para eles é. É Provérbios 30, versículo 4. Isso aí, 30, versículo 4. Porque Israel e o Messias, ele tem um paralelo aí. Você não vê lá em Mateus, quando usa aquele versículo de Oséias, do Egito, chamei o meu filho? Tá falando de Israel. Mas é aplicado a Cristo, né? Aplicado a Cristo. Então, é Cristo. Então, não, igual eu falei, para a gente que é cristão, vale essa interpretação. Vale que é o próprio Jesus, entendeu? O nome, né? O seu nome e o nome de seu filho. Dentro do Velho Testamento, qual seria o nome do Filho de Deus? Miguel? Não. Jeová. Aí, dentro do Antigo Testamento, é o tetragrama mesmo. O nome do pai estava no... E também porque existe também, Isaías, a transferência de nome por herança, né? Um filho recebe o sobrenome do pai. Na terra, imagina Jesus no céu. Recebe o nome de Jeová por inteiro. Então, como a gente já falou antes, Jesus, ele carrega o tetragrama, né? A gente leu, na live passada a gente falou isso. Mas então, Isaías, Jesus como a rocha, essa citação... Parece que Jesus é identificado mais pelos inúmeros títulos, né? Você vê aí. Os inúmeros títulos. Aí tem lá Isaías 9,6, Isaías 7,14. Emanuel. Ele será chamado. Esses nomes aí são tudo... quando fala que ele será chamado, é no sentido do que já era. É tipo... Que nome significa o que a pessoa é. É tipo a essência dela. Então fala conselheiro. A gente nunca chamou Jesus de conselheiro. Na verdade, chama o Espírito Santo, né? Ajudador, né? Mas... Parece que Zacarias, o nome é renovo, né? Renovo. Renovo seria tipo uma planta, né? Que brotaria, né? Renovo, exatamente. No livro de Isaías cita muito o termo renovo. Inclusive, eu acho que Isaías 53 fala, né? Ele foi crescendo como um renovo, como uma planta, né? Sim. Isaías 53, 1. Isaías 53. Quem manifestou o braço do Senhor. Tem vários versículos, tem até em Jeremias, fala do renovo. Um homem cujo nome é renovo. Isso aí. Um homem cujo nome é renovo. Ou seja, as funções, as funções, os atributos dele, né? Por exemplo, a gente não chama Jesus de Emanuel, ou Isaías. Mas o que significa? O próprio anjo diz, Deus conosco. Então, a função dele, o nome indica a função, o atributo da pessoa. Ou a função que ela iria, ou o cargo que ela iria ocupar. Né? No caso de Jesus como Messias, o nome Cristo, a gente sabe que Cristo quer dizer ungido. Mas no Novo Testamento, os nomes que são tidos se tornam nomes. Então, nesse caso, Jesus Cristo, Cristo se torna o nome de Cristo mesmo.
Quem falou isso para mim é o Euler, entendeu? Existe um negócio no Novo Testamento que alguns títulos se viram realmente nome, porque, por exemplo, Isaías, se você começa a chamar tanta pessoa para um apelido, o apelido se torna o nome da pessoa, entendeu? Não conhece mais a pessoa pelo aquele nome lá. Nesse caso, o nome de Jesus ficou, mas o nome Cristo foi agregado ao nome de Jesus. E de vez em quando eles falavam Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, aí incluía Nazaré. Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Rapaz, sim. Mas é tremenda a Bíblia, né? Bom demais, hein, Isaías? Isso mesmo. Quer voltar lá em Jeremias, Isaías na cabeça, ó. Em Gênesis 49, para a gente ler aquele de novo mais uma vez lá? Vamos lá para a gente ir para o final, cara. Que eu vou ter que terminar. Tá cansado, né, Isaías? Tá gripe, né? Muita coisa, cara. Quarenta e nove. 49. 24. Tá aí. Ok, você põe. É isso. Então vamos lá. Então a gente falou, Isaías, que Jesus é a rocha, o próprio Jeová é a rocha, e a rocha, e o próprio Jacó conhecia quem era a rocha. Tanto que ele diz aqui para José: o seu arco, porém, de José, susteve no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos de José. Os braços das mãos de José foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Oh, meu Deus, o valente de Jacó, o poderoso de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel. Ou seja, o pastor e a pedra de Israel é o próprio Deus, mas também procede de Deus. E qual foi o pastor que procedeu de Deus para o povo de Israel? O próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Então Jesus também é o pastor e a pedra. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Né? Ele fala que ninguém passa por ele. Ele também é a porta das ovelhas. Lá em Apocalipse, Isaías, tem uma passagem que diz que Deus, que Jesus guiará o povo, né, os escolhidos, para as fontes das águas da vida. No Velho Testamento, quem é o manancial de águas vivas é Deus. E quem guia o rebanho para as águas mansas e tranquilas é Deus. Cumprimento cumpre-se em Jesus, que Pedro chama de sumo pastor. O principal pastor, sumo pastor. Ele é sumo sacerdote e sumo pastor. Então aqui, ó, de onde é o meu pastor? O pastor e a pedra de Israel. Então a pedra de Israel, que é Jesus, saiu do Pai. Saiu também de Deus. E quando Jacó, ele vai fazer a oração, eu falei sobre isso, né, lá semana passada, né? A nossa live foi semana passada, né? Foi, semana passada. Então, quando eu falei sobre isso, falei sobre o anjo do Senhor, e ali Jacó o invoca. Invoca Deus, depois invoca o anjo, invocando e impondo as mãos sobre os seus filhos, abençoando eles com a bênção de Cristo. Está vendo? Jesus sempre foi a rocha de Israel, aí ó, a pedra de Israel. Ele sempre foi o sustentador de Jacó. Jacó foi caminhando com ele. Ô Isaías, é muito interessante algumas passagens no Targum. Por exemplo, em Gênesis 28, no Targum de Jonathan, se não me engano, quando Israel vai fazer um voto a Deus, Jacó, se Deus for comigo, darei o dízimo, né? E Deus fala assim, lá no Targum diz: minha palavra será Deus para ti. O Targum fala isso. Minha palavra será Deus para ti. É o Memra. O Memora. O Memora. O meu Memora será Deus para ti. Você está vendo aonde o povo, o João e tudo mais, Desculpa, eles tiraram o Logos e tudo isso? Teve muita influência do Targum, o Targumim, que é chamado,
Sim. Né? E os dois poderes nos céus também, né, Isaías? Muita influência no Novo Testamento. Entendeu? Bom, é isso aí, Isaías. Se tiver mais alguma coisa aí, pode falar. Eu acho que por hoje já tá bom já, Nilton, porque... Beleza, Isaías. Mas a gente vai continuar, a gente pode fazer uma live por semana. Podemos Se fazer der pra live. você. Porque isso é muito interessante mesmo. Eu não tenho... Pô, sinto uma vontade de parar para estudar isso, particularmente, assim, mas uma falta de tempo. Falta de tempo. Mas é bom ir relembrando aqui, né, contigo aqui, essas passagens, né, que apontam para Cristo. É muita coisa. Porque quando vai na cristologia, Jesus sendo a figura central, é tremendo, né, Isaías? É tudo em volta dele, né? Tudo aponta para ele. As profecias do Velho Testamento, o Novo Testamento. Por isso que eu pus aí o título da live, né? O cumprimento de Jeová. É tudo cumprido. A criação é cumprida em Cristo, está sobre ele e sobre sua palavra. As promessas é cumprida em Cristo, a salvação é cumprida em Cristo. A igreja é cumprida em Cristo, inclusive tem um texto que não deu para ler, entendeu? Fala que ele é quem enche a igreja, entendeu? Ou seja, a plenitude de Cristo enche a igreja. Ou seja, Cristo é pleno dentro da igreja. A igreja funciona como um templo onde ele está. Tremendo isso aí. Rapaz, existe uma chamada de união, no inglês como é que fala? Místico. União mística de Cristo e a igreja. Eles chamam assim aqui nos Estados Unidos. União mística. Essa palavra místico aqui não é conotação ruim, entendeu? Nesse sentido aí. Tanto que chama o Espírito Santo de Holy Ghost. Ghost, fantasma. Santo fantasma. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Mas os morenos, né? Eles gostam de falar Holy Ghost, entendeu? Era a expressão mais antiga, mas falam ainda. Eu tinha uma versão em inglês que era Holy Ghost, era da King James, eu acho. Holy Ghost, bem Holy Spirit, né? Holy Spirit. Spirit, Então tá bom. Beleza, é isso aí. Hã? Tá certo, obrigadão, Nilton. Valeu. Eu te agradeço aí, do fundo do coração. Boa noite. Então, pessoal, deixa os comentários aí e a gente vai seguindo. Semana que vem eu estarei aqui com o Ricardo Guerra fazendo aí um react da live da Otafona sobre 607 a.C., ok? Obrigado aí. Posso encerrar? Isaías, que Deus te abençoe. Tchau. Valeu. Tchau.